Limar. Tá filmado. E o que você acha, tipo assim, de eu bater minha proteína com whey? Você fala a proteína diária total? Eu imagino que você é a favor da carne, você já falou Sim. aqui, né? Mas, cara, ó, às vezes não dá pra comer 1 quilo de carne. O whey é uma forma de você mandar proteína pra dentro ali de forma rápida, né? Você fez uma colocação muito boa. Inclusive, a gente tira essa conotação de que é o whey protein e outras fontes de proteína, como é o caso da albumina, da caseína ou caseinato. São fontes de proteínas muito interessantes. Proteína da carne, né? O início de tudo começou com um suplemento chamado Carnivore. Foi o primeiro, depois vieram outros. São proteínas em pó, que facilita muito a vida das pessoas. Por quê? Ela pode entrar como uma refeição intermediária. E mais versátil possível. Por exemplo, a pessoa pega um iogurte, acrescenta lá 30, 25, 40 gramas de whey, coloca algumas castanhas no meio da manhã, considera-se uma refeição, né? Delícia. Fruta, né? Um morango, por exemplo, um abacate. Ou ele pode fazer shake também. Existe uma outra estratégia também que eu faço muito, que é você fazer uma panqueca onde você acrescenta a proteína. Mas é válido, então, pra você o whey? Demais. Eu inclusive, bacana. não fico sem. A minha mãe, que tá com 85 anos de idade, ela usa whey. Whey. Isso já tem um bom tempo. Por quê? Devido à idade, o idoso ele começa a ter um quadro que chega a ser quase com inapetência. E devido à idade, ela acha que come o suficiente. Não come. E o problema dela esbarra nisso. Não conseguir comer carne suficiente. Seja frango, peixe ou até mesmo a carne bovina. E eu preciso complementar essa proteína diária. Lembra aquela hora que nós falamos que é como se fosse um comércio? Uhum. Da hora que você abre até a hora que você fecha, você tem que ter saldo positivo. E se eu não frear esse processo de caquexia dela, de sarcopenia, de perder massa muscular, com a estratégia da proteína em pó, é ladeira abaixo. Aí daí a pouco a pessoa não consegue nem levantar mais. E mesmo na nossa idade, olha que bacana que você tocou. É interessante nós já começarmos a pensar nisso. Mas você tá ficando doido? Não. Daqui a pouco nós estamos com 50, 60, 70, 80, já se o papai do céu assim permitir. E agora é a hora de você brigar para você subir o máximo da sua massa muscular. Hoje tem vários estudos correlacionando essa perda de massa muscular, principalmente de membros inferiores, com a questão da longevidade, da resistência insulínica que eu falei, de você manter seus hormônios em ordem, de você ter dignidade. Já pensou? A pessoa com 80 anos de idade tem que ter alguém para levar ele no banheiro? Eu acho que vai chegar uma hora que o cara vai medir sua coxa e vai falar assim, você vai morrer com 68 anos. Só pela medicina. O cara vai medir a coxa, você vai durar Talvez tanto tempo. a panturrilha, não? Não, a panturrilha que eles falam que é coração, né? Mas a coxa é essencial ali, né? Por isso que... Quadríceps. Por isso que você citou, é muito importante. E a gente quebra esse mito. Nossa, eu vou tomar suplemento, eu vou ficar muito forte. Tem gente que pensa isso até hoje. Nada a ver. Verdade. É simplesmente uma fonte de proteína, inclusive além da questão de proteína que existe na whey, né, que ele é um alimento proteico, dependendo da forma como você usa, ela sai dessa conotação de suplemento e vira um alimento proteico, e você tem de quebra glutationa, você tem frações muito altas de BCA, tanto é que eu recomendo muito. A pessoa que toma whey protein, não precisa estar gastando dinheiro com BCA. Já tem uma carga muito alta de BCA. Ele marca quem que é esse tal de BCA? São aminoácidos de cadeia ramificada. A leucina, que é o principal deles, age numa via que nós chamamos de mTOR, que é uma das vias de síntese de massa muscular. Quando você faz um treino de força, que você promove uma série de microlesões, no pós-treino você começa a ativar todas essas cascatas, né? Essa maquinária metabólica para promover a hipertrofia. Aí seu corpo olha para você e fala, mas cadê minha proteína? Cadê meu aminoácido? Cadê as calorias vindo também de carboidrato e gordura? Então é um conjunto de coisas. E eu falo para você, eu consigo pegar essas deficiências no consultório. Raramente eu pego uma pessoa com deficiência de carboidrato. Agora eu pego deficiência de proteína todo dia. Eu pego isso através da medição da creatinina. A palavra creia significa carne e ina é uma base nitrogenada. Então a creatinina é um lixo que você excreta pela urina depois da quebra da creatina. Mas eu não estou tomando creatina, não. Seu corpo também produz alguns alimentos, carnes, por exemplo, tem creatina. E a ureia. Então tem gente que chega lá para mim com ureia de 9, 10, e eu começo a conversar e analisar até as fotos da alimentação e fora outras coisas, eu vejo que a pessoa não come proteína. Então ela é um forte, né, ou uma forte candidata ou candidato nessa fase que nós estamos falando aí dos seus 70, 80 anos de idade, não ter força para nada, uma perda de massa muscular muito grande, principalmente nos membros inferiores. E outra coisa que muita gente esquece, musculatura lombar muito fraca. Às vezes eu chego e vou fazer uma análise, a pessoa não tem uma musculatura para sustentar essa estrutura da lombar. Né? Vai carregar seus netos, velho. Mas a parada dessa de suplementar, de ter, sei lá, um whey, isso só é válido da alimentação limpa. Muito bom. O cara que tiver comendo lixão lá, não vai adiantar ele tomar um whey.
Não adianta. Ah, cara, não tem adianta. se faz sentido. Não é possível ter um gordão que come pizza, sanduíche e de noite toma um shake Você de tá whey, ligado cara. nisso? Tipo assim, o cara... Isso não existe. Ele não adianta nada. Lembra aquela hora que nós falamos dos vários fatores que estão envolvidos na questão do emagrecimento, da hipertrofia e até na nossa vida como um todo, né? Dentro desse contexto, tem pessoas que vivem muito de modinha. É o que você falou. Sai uma reportagem falando que o óleo de coco é bom. De fato é bom mesmo. Cara, não, agora eu vou passar óleo de coco até na cabeça. Mas ele continua fazendo um monte de coisa errada. Igual, por exemplo, imagina uma pessoa, ele vai lá e compra o melhor whey que tem no mercado. Lá, uma hidrolisada, por exemplo. Sei lá, R$700 um pote. Cara. De 2 quilos. Tem, até mais que isso. Mas ele continua comendo errado, ele tem uma dieta muito lotada de gorduras trans, ele só carboidratos simples, ele não treina. Então, o benefício que aquela proteína poderia trazer para ele vai ficar ínfimo, perto tanto de outras coisas ruins que ele tá fazendo. O que é, assim, só para mim entender o que você falou, o que é a diferença desse whey hidrolisado e o normal? O que é essa parada aí? Só sai pergunta boa, né? Muito bom. É o seguinte, são estratégias tanto comerciais, mas também tem um impacto sim. Tá? Para as pessoas que precisam. Eu vou começar pela mais simples, que é a concentrada. A whey concentrada, a legislação determina que ela vá de 30% até 80%. Tá? Essa média aqui. Então você vê que é uma lacuna muito grande de uma proteína de baixa qualidade, tá? De 30%, 35% até 80%. Infelizmente hoje, o que tem acontecido? Inicialmente, o whey protein toda vinha de fora, vinha dos Estados Unidos para o Brasil. Então você tinha ali uma whey 80%, que é uma carga muito boa. Pensa, em cada 100 gramas de produto você tem 80 de proteína. Só que no Brasil hoje já se produz uma whey que ela chama WPC 35. Então ela tem só 35% de proteína em todo o contexto. Então pensa, você vai pegar 100 gramas do produto, apenas 35 gramas é proteína. Então é baixo. Então essa é a whey concentrada. Qual que é a diferença? A whey concentrada ela tem uma carga um pouco maior de gordura, ela tem uma carga maior de lactose, que é o açúcar do leite, que infelizmente passa. E se for uma dessa WPC 35, menos ainda. Por isso que tem muita gente que toma whey e fala, mas eu tenho intolerância à lactose, me faz mal. É porque ele toma uma whey de baixa qualidade. E um macete para quem tá nos ouvindo, quando você vai comprar uma whey que ela tiver muito socada no pote, ela tiver muito pesada, muito densa, é porque ela tem muito lactose. É um açúcar, é pesado. A whey ela tem que ser mais flocosa, ela tem que ser mais leve. Ela tem um peso molecular mais baixo, porque proteína tem um peso molecular mais baixo do que açúcar. E nesse caso, quando você pula para a próxima, que é isolada, ela obrigatoriamente tem que dar acima de 90%, que é o mais difícil de você ver hoje. Por isso que uma whey isolada boa, ela não tem mistura de soja, ela não tem mistura de carboidrato, nem nada. Só que é difícil você comprar hoje uma whey isolada nesse padrão. E o que é interessante? Como ela tem 90% de proteína, ela tem uma quantidade baixíssima de lactose, então ela é interessante para quem tem intolerância. Eu, por exemplo, eu uso uma que além de ser isolada, ela também tem a quebra da lactose, então ela não tem lactose. Eu já tô com 46 anos, então eu tenho um certo grau de intolerância à lactose. Então eu já uso uma isolada que ainda tem a quebra. Agora vamos para a última, que é a hidrolisada. A palavra hidrólise vem de quebra, lise, quebra, hidro, água. Então existem enzimas que promovem essa hidrólise, então essa proteína ela já vem quebrada, ela cai no seu estômago, no intestino, ela já está praticamente pronta para ser absorvida. Só que quando nós vemos o universo de pessoas que consomem proteína, nem todo mundo precisaria de utilizar uma hidrolisada. E às vezes ele entra dentro de uma loja de suplementos, o camarada, opa, peraí, deixa eu vender aqui. Boa é. A boa é essa aqui vai ser... é boa mesmo. É boa mesmo, mas é como você comprar um trator para passear na cidade. Entendeu? Você tem uma máquina muito cara que não é para aquela finalidade. Para quem que serve isso? Aquela pessoa que, um idoso, que não tá, às vezes até acamado, ou que não tem quebra nenhuma. As enzimas hepáticas, as enzimas digestivas, né, que são produzidas pelo pâncreas, estão tudo rebaixadas, aí você pode usar uma hidrolisada. Ou quando a pessoa realmente quer investir, aí tudo bem. Mas eu digo que não é para todo mundo, porque é muito caro. É totalmente fora do normal. E aí eu te faço uma pergunta. Se o seu corpo consegue quebrar carne bovina, que é uma das fontes de proteína mais difíceis, você não vai conseguir quebrar um whey concentrado, uma isolada? Vai. Sim. Só que a pessoa entra na mente do cliente ali, né? Não, essa aqui vai fazer você... E não tem nada a ver. Ela só tem adição de enzimas que fez com que ela fosse quebrada. Mais nada. E geralmente se usa a whey isolada para fazer hidrolisada. Então ela tem realmente uma carga de proteína mais alta, mas eu não vejo a viabilidade para uma pessoa que às vezes tem uma oferta até boa de proteína vindo da dieta, ele precisa de uma whey, às vezes só para complementar.
Não que ele precise gastar R$1.000 num pote de whey. Mano, Você não acha todo mundo que que tiver visto isso aí, que tiver pagando muito caro numa agora e que for jovem, já pode mandar um pix pra você, mano. Que você acabou de salvar uma grana de um monte de Vamos mandar um gente. pix pro Pedro que quer fazer uma pergunta Eu quero ali. fazer uma pergunta porque eu tenho um brother meu que ele falou assim, vou parar de comprar whey, agora eu vou comprar só o whey de soja, que é mais barato e tal. Tem alguma diferença no resultado final da proteína de soja que vem nesses suplementos com whey normal? Que você Vai fala? virar brocha, velho. Rapaz, aqui esse podcast só sai pergunta. Top sua pergunta, viu? Muito bom. Já que nós estamos falando de proteínas, pessoal, olha só, tem uma diferença gigante. Começa pela origem da proteína. A whey protein ela é uma proteína de origem animal. E a proteína da soja é uma origem vegetal. E existe sim uma diferença no score de pontuação, que a gente chama de PDCA, que cada proteína tem. Então, uma proteína de origem vegetal, ela não tem o mesmo score. Só para você ter uma noção, o score de uma proteína de origem animal, ela chega a 7. De origem vegetal é 5, 6, depende. Isso dá uma diferença muito grande no final. E a whey protein, quando nós comparamos em pontuação, ela chega a quase 100, que é muito semelhante à albumina, que é a proteína da clara do ovo. Quando você pega a proteína da soja, não, já é bem mais baixo. Mas você tá falando que a proteína da soja não presta para nada? Não, não tô dizendo isso. Ela só não é igual. Tanto é que em termos de valor econômico, ela é muito barata. Você pega um quilo de whey, não vou nem falar whey concentrada da soja, whey isolada da soja, ela é baratíssima. Por isso que você vê que muitos potes de proteína que você compra, vem assim, ó, protein isolate. Mas aí o camarada felizão da vida, nossa, tô comprando aqui uma whey isolada. Canso de receber isso no consultório. Fala, amigão, você tem que aprender a ler rótulo. Vai no verso do rótulo e vê o que você tá comprando. Você tá comprando um blend, onde a pessoa coloca um certo percentual de proteína do soro do leite, que é cara, e lota de proteína da soja. Tanto é que eu acho isso um erro. A legislação às vezes não determina quanto que tem que ter de percentual de cada uma delas. Às vezes a pessoa tá comprando 10% de proteína do soro do leite, que é cara, e o resto é tudo soja. Elimar, você tá falando que não presta? Não tô dizendo que proteína da soja não presta, só digo que não é a mesma coisa. Não é o mesmo motor. Igual você comprar uma Ferrari com motor de Fusca. Eu sei que o Fusca é um carro bom, mas não era para estar um motor numa Ferrari. E quando você também analisa a carga de BCA e outros aminoácidos essenciais, não tem a mesma carga, o mesmo volume que tem na whey protein. Então, por esse motivo que é uma proteína, vamos dizer assim, de valor biológico inferior. Serve. Principalmente para quem tem intolerância à lactose, a pessoa que não tem uma condição financeira para investir numa whey, pode sim usar a proteína da soja. A albumina, então, a albumina é a melhor. Você tocou num assunto legal. A albumina, além de ser um dos primeiros, né? Eu sou dessa época. Não, mas o cheirão dela não dá, né? Mas são só nos primeiros dias. Porque, Depois você perde o olfato, você depois só melhora por causa disso? Nossa, mano, você tá louco. É porque é o seguinte, a proteína do ovo, a albumina, ela tem sulfur, que é enxofre. Então, uma vez que você ingere esse tipo de proteína, ou ovo propriamente dito, você tem uma carga maior de ácido sulfídrico. Então, na hora que tem flatulência, vem. Mas isso é só nos primeiros dias, depois passa. Inclusive, para quem não tem vamos dizer assim, um valor econômico para investir numa whey hidrolisada ou isolada para um idoso ou para qualquer outra pessoa, pode usar a albumina, que é muito bem-vinda. Existem pessoas que têm intolerância ou às vezes alergia à proteína do ovo, existe, mas isso é raro. Esse é raro. É raro, então é uma fonte muito interessante, inclusive dá para disfarçar o sabor dela você batendo com frutas, por exemplo. Se você bater com mamão, com morango, você não vai sentir nem o cheiro, nem o gosto ali da clara do ovo. Você não tem medo de ser enganado por esses rótulos, não, cara? Rapaz, infelizmente nós estamos num país que é meio complicado, né? Assim, até pra complementar essa parada, a gente tá num país que é complicado, eu sei, mas ao mesmo tempo, eu fiquei assustado essa semana, porque o Ciban veio pro Brasil, vai lançar a Raw Nutrition aqui, né, que é a marca dele lá nos Estados Unidos, e ele não conseguiu colocar a Raw Nutrition aqui, vai ter que adaptar, porque não atendeu às normas brasileiras. Só pra você ter uma noção, salvo engano, foi o ano de 2010, 2011, por aí assim. Tem uma proteína que ela é consagrada no mundo todo, que foi a primeira que foi criada, que é o Carnivore, que é uma proteína da carne. Excelente. Não tem lactose e o padrão é outro. Uma proteína excelente. Olha que interessante. Como nós estamos tratando de proteína da carne, qual vitamina que ela tem? A carne vermelha, B12. Então a carga de B12 é muito alta. Então vinha lá escrita a quantidade de B12 no rótulo, normal. E a legislação de lá é um pouco diferente da nossa, eles colocavam no rótulo a quantidade de BCA que existe nesse tipo de proteína. Agora, toda proteína de origem animal
seja ela whey, seja a clara do ovo, seja a proteína da carne, ela tem BCA. Acontece que no Brasil não se colocava, na época, a descrição dos aminoácidos ali numa proteína. Você colocava outros fatores, sódio, açúcar, proteína, gordura, mas não vinha escrito BCA. O que eles fizeram na época? Proibiram a venda do carnívoro. Aí as pessoas não lêem as coisas, não entendem, é leiga. Nossa, viu? Proibiram o carnívoro, que lá faz mal e tal. Meu querido, aquilo é uma questão de rótulo. É óbvio que toda pessoa que come carne vermelha tem a vitamina B12. O que foi proibido? Porque disse que tinha excesso de B12. Olha que absurdo. Nossa. Olha, não pode vender essa proteína porque tem acrescentado BCA. Então, quem vai lá e proíbe uma coisa dessa, se for formado na área de saúde, tem que voltar para a faculdade. Porque falou que é proteína de origem animal, ela vai ter invariavelmente o BCA, e se for de origem de animal, no caso da carne vermelha, vai ter a B12. O que eles fizeram? Foram lá e corrigiram o rótulo e voltou a vender normal. Então, assim, é o que você falou, é muito entrave, é muita coisinha. Às vezes a parada é até melhor, mas não aprovou por conta de uma besteira dessa. Você tem uma noção? De legislação. O que tem acontecido muito? A Nutrex é uma das marcas mais conhecidas no mundo, principalmente por causa do Lipo 6, que foi um suplemento consagrado no mundo todo para emagrecimento. Lipo 6 Black, muito conhecido. E hoje ele é até liberado no Brasil, né? Só que a formulação é totalmente diferente, só tem cafeína, não tem nada a ver com a fórmula. Tipo um L-carnitina, isso aí? Ele? Não, hoje ele só... diferente. O que vende no Brasil, ele só tem cafeína, mais nada. Se você for ali na esquina e comprar uma cafeína de R$30, você toma a mesma coisa. É tipo um pré-treino, então, é um pré-treino, ele serve também para pessoa que vai dirigir, né, vai estudar. Mas enfim, eles foram lá e mudaram a formulação toda. Isso acontece com muitos suplementos. É mais ou menos igual você pegar um Monster desse aqui, você tem a fórmula original americana, aí não, para produzir no Brasil tem que tirar isso. No fim das contas, você não tem o mesmo produto. E a Nutrex, ela tem uma linha de proteínas excelentes que são vendidas lá fora. E no Brasil, eu não me lembro o nome da empresa, porque depois eu vi no rótulo, ela compra essa liberação. Então ela faz uma rotulagem idêntica, mas é lógico que vem no verso escrito, produzido e envasado por empresa tal. Meu amigo, tinha nada a ver a proteína. Essa proteína, ela é proteína isolada mesmo, como nós falamos. Mas se você observar que vende no Brasil, é um blend, é uma mistura de uma série de proteínas. No meio dessa composição, tinha até uma proteína que chama permeado do soro do leite. Não é nem proteína do soro do leite, é permeado do soro do leite. Ela é uma proteína que o ser humano pode ingerir, mas ela é de menor valor biológico, muito barata por sinal, por isso que eles colocam no meio. E tem certas proteínas que eles colocam até o próprio soro do leite no meio, que é um produto extremamente barato, o soro de leite em pó. Onde que eu quero chegar com essa conversa? As pessoas têm que aprender a ler rótulo. Às vezes ele tá comprando um produto que tem um nome top, né? Vamos pensar um perfume, um azarro da vida. Aí produz no Brasil, não tem a mesma essência, não tem o mesmo fixador, não é a mesma coisa. E a pessoa compra achando que tá arrebentando a boca do balão, produto mais barato, mas o que essa empresa tá fazendo é simplesmente utilizar a rotulagem de algo que já tá consagrado no mundo todo. Que é um absurdo. Aqui no Brasil falta, ou é proibido algum produto que você sabe que tem lá fora e que tem resultados, sabe? Comprovados que são bons? Tem vários. Essa parte de termogênicos mesmo. É porque é o seguinte, só pra você ter noção. Quando você pega um determinado suplemento, vamos pensar o Animal Pack. O original, lembra? Antigo? Lembro do meu irmão, era galinha, né? Era um pack, né? Um pacote com 11 comprimidos. Ali tinha uma série de micronutrientes ali, né? E até macros também junto. O que eles fizeram? Hoje se produz o Animal Pack no Brasil, autorizado. Só que não é o mesmo. Tem nada a ver, nada zero, nada. Até a carga de vitaminas é bem menor. Ele, Márcio, tá falando que não presta? Nós vamos daqui a pouco eu aparecer na rua, eu ganhei me assassinar. Não tô falando que não presta, mas não é a fórmula original. Então é o que você tá falando. Não pode comercializar o outro aqui dentro do Brasil. Tem que ser o nacional, porque sofreu toda uma mudança. São algumas coisas. Merda, mano. São algumas coisas que a gente fica por entender o seguinte, porque o ser humano é ser humano. Tanto faz quem mora no Canadá, nos Estados Unidos e por aí vai. Mas a nossa legislação, ela coloca alguns entraves para uma série de coisas que não tem malefício nenhum. Nós temos países aí que são até mais rígidos com relação a produtos, mas porque não atende a legislação nossa. Graças a Deus, com o passar dos anos, isso tem mudado, tá? De tirando esse estigma de que suplemento é veneno, de que isso faz mal, isso e aquilo. Então, essas questões, elas sofrem por causa disso. Produtos que são top, tanto para hipertrofia, não estamos falando de nada proibido, mas esbarra em algumas legislações, não estamos falando do carnívoro. E, paralelo a isso, a falta de busca de entendimento pelas pessoas.
Quantas e quantas vezes que eu atendo recentemente, teve um... Esse foi emblemático. Eu atendi um rapaz, engenheiro. O que a gente espera de uma pessoa que tem um pouquinho mais de cultura? Você espera pelo menos que ele tenha a mente um pouco mais aberta. Eu não tô dizendo que ele tem que ser mais inteligente que ninguém, não é isso. Mas que ele tenha uma mente um pouquinho mais aberta. Esteja pronto para receber conhecimento. Opa, e também experimentar. E também experimentar aquilo que é novo. Extremamente magro e já estava com um grau de caquexia, devendo muito, porque a pessoa às vezes ele é magro, mas ele tem um percentual de gordura mais baixo, mais alto, desculpa, e massa muscular baixa. Os exames, como eu falei, eu passo caneta vermelha, né? O dele vermelho de cima e embaixo, devendo. Principalmente vitaminas e minerais. Aí eu expliquei para o professor, olha, algumas coisas aqui não tem como você obter através da dieta. Vitamina D é uma delas, não adianta. A carga de vitamina D em alguns alimentos é baixa quando a pessoa tem um déficit muito severo. Aí o que a gente faz como estratégia? Suplementação. É obrigado? Não, mas é uma estratégia viável. Porque às vezes a pessoa tem um sistema imune extremamente rebaixado, deprimido e ineficiente por falta de vitamina D. Aí ele virou pra mim, olha, mas eu não quero tomar esses remédios. Eu falei, meu querido, isso aqui não é remédio não, isso aqui é suplementação. Eu falei assim, você quer que eu tiro? Eu tiro, você não é obrigado a fazer. Não precisa tirar não. Mas a pessoa quer te questionar. Eu falei assim, cara, presta atenção, você tá devendo. Não faz sentido você procurar um profissional, ele falar, ó, você tá devendo isso, vamos corrigir? Pensa numa pessoa que você leva o seu carro lá, né, um mecânico. Ó, meu amigo, aqui, ó, tem esse sensor não tá legal, tá fazendo seu carro gastar mais. Esse outro aqui, se você não trocar agora, daqui a pouco pode te dar um problema, você pode ficar a pé aí na rodovia. Não, mas eu não vou trocar, não. Só que você falou de remédio, mano, tem gente que você fala de suplementar, o cara vê, você fala suplementar, o cara vê drogas na cabeça dele, sabe? Tipo assim... Bomba. Bomba. É. Suco, hormônio, entendeu? A galera não entende o que é que você está entregando para ela. Sabe que um dos grandes problemas disso, ao longo dos anos, alguns profissionais da área de saúde que disseminam isso. Porque não é porque você tem uma graduação, que você é formado, que você tem o conhecimento do todo. Todo dia eu aprendo uma coisa nova. E eu aprendo muito com os meus pacientes, principalmente no que diz respeito à patologia. Vamos supor, a pessoa tem um quadro, igual eu tenho paciente que é soro positivo, HIV positivo. Eu tenho paciente que, infelizmente, é portador de câncer. Então, quando eu paro para escutar esse paciente, eu acabo aprendendo com a patologia, porque ele tem o quadro. E hoje, o que nós estamos vendo? Pessoas que vão para a internet... E às vezes ele tem um certo impacto, né? A fala dele tem um impacto, e ele vai lá e desce a lenha. Isso aqui não presta, isso aqui não... Mas ele também não prova nada, ele não traz lá um artigo sério, uma sequência de artigos, fala, isso aqui não presta por isso, por isso, por isso. E assim, sem querer agredir ninguém, nem atacar ninguém, a pessoa tem que entender um pouquinho de bioquímica nutricional. E eu falo para vocês que bioquímica, fisiologia do exercício, elas são matérias que são extremamente difíceis e muitos profissionais nem passam por essas disciplinas, principalmente fisiologia do exercício, que ela é restrita para a área de educação física. Se a gente quiser fazer ela com opcional na nutrição, a gente faz. Eu passei por essa disciplina porque eu quis e também porque eu fiz faculdade de Educa. Então você começa a entender por que determinados suplementos pode ou não pode te ajudar. E às vezes a pessoa não tem esse conhecimento. E é muito fácil você desconstruir. Pensa quanto tempo que vocês não gastaram para fazer esse estúdio aqui. Rapidinho a gente consegue destruir tudo se a gente quiser. Então, é muito fácil uma pessoa chegar e detonar determinado suplemento, falar que não presta, ou falar que teve um estudo que comprovou que aquilo lá não servia para nada. Mas tem que analisar como é que foi feito esse estudo. Porque quando você faz a utilização de um determinado nutriente desassociado de outro, pode ser que o resultado não seja tão positivo. Nós não falamos aquele dia da vitamina D junto com a vitamina K2? Nós sempre não falamos da utilização da B12 com a B9? Da vitamina C com a vitamina E, eu até brinco muito que é igual o Batman e Robin. Então é um arcabouço. Um carro, para ele ter uma performance boa, ele tem câmbio bom, ele tem motor bom, suspensão boa. Então é um conjunto de coisas, não é só um ponto. E a pessoa esquece disso. Outra coisa que eu vejo muito, é óbvio que nós precisamos dos estudos científicos, eles são a base, nós não podemos negar, mas o cara também não pode viver só de estudo. Cadê a sua prática? Cadê a sua vivência? Cadê o campo? Opa, inclusive consigo próprio. Então, muitas coisas que eu falo, cara, eu tô te falando isso aqui porque eu faço, funciona. É diferente. Pô, isso é sacanagem você falar isso, velho. Por que você fala? Ah, né? Porque, tipo assim, é igual você ter um personal gordinho, né? Você não vai querer ir pra um personal gordinho. Né? Mas e, pô, não são todos os nutricionistas que são shapeados, assim. Não, né? mas... Mas eu entendi o que você quis dizer. Não, mas eu não tô dizendo só na questão estética. Eu quero te dizer na performance mesmo. Eu canso de escutar isso de algumas pessoas. Eu falo assim, mas como é que você consegue, cara?
Você tem outro emprego, cuida do consultório, tem família, tem isso, você arruma tempo para treinar, para estudar, né? Como nós comentamos no nosso primeiro podcast. Cara, conhecimento não cai do céu, você tem que estudar mesmo, e eu gosto disso. Ontem eu tava estudando até uma certa, o negócio chega agora, eu vou dormir. A gente ter prazer nisso. Então eu sempre falo que as pessoas, às vezes, não conhecem essa máquina, porque ele deve. Quando eu falo pra pessoa, por exemplo, cara, faz uma suplementação de coenzima Q10, você vai ver quanto que vai melhorar pra você a parte cognitiva, sua força, disposição. Ou, tá vendo aqui essa vitamina B12? Isso aqui não pode ficar baixo, não. Ó. Seu cérebro depende disso aqui. E aí a pessoa fala assim, cara, eu vou experimentar essa parada. Eu não vou morrer? Isso aqui não vai me causar mal nenhum. Não, olha, Mar, obrigado, hein, cara. Sou outra pessoa. Você acha que tem como eu fazer uma suplementação pra lembrar melhor das coisas? Tem. Assim? Principalmente quando a gente faz primeiro uma bateria de exames pra ver o que você tá devendo. Pra não dar tiro no escuro, né? Igual eu falei da suplementação agora há pouco, mas ela é embasada em exames, não é assim no escuro. Isso tudo traz pra você uma performance melhor. Você já viu quando você passa um tempo sem mandar fazer regulagem eletrônica do seu carro? Aí quando você leva, que você pega o carro de volta, você fala, rapaz, mas esse carro meu é bom de pra caramba. Por que tava ruim? Porque eram alguns detalhes que vão desregulando. E no seu caso, como vocês têm uma rotina muito pesada aqui, responsabilidade de uma série de coisas, você sobrecarrega o sistema nervoso central. Fala pra mim, quantas vezes você já não deitou pensando em problema pra resolver do outro dia? Não, o problema meu é que, tipo assim, eu não lembro do podcast de ontem, entendeu? Aí, às vezes, o convidado vem aqui pela segunda, terceira vez, e eu não lembro o que nós conversa da outra, não, mano. Então, assim, eu queria tomar alguma coisa pra melhorar minha memória de elefante, assim, 600 episódios. Mas eu queria poder melhorar, né, o HD, ué. Vai que dá pra pôr um S2. Um SSD, né? Um de 500. Um SSD. M2 e tal, sei lá. E outra coisa também que eu sempre falo, quando a gente escuta alguma coisa de profissionais da área de saúde, a gente tem que buscar um pouquinho, né? Buscar. Peraí, será que o que esse cara tá falando é verdade? Eu até digo isso pras pessoas que estão nos ouvindo. Pega o que eu tô falando aqui, o que nós estamos falando. Claro. Vai pesquisar, ver se o que eu tô falando é verdade. Tanto é que eu gosto muito na minha consultoria, quando eu encontro alguns pacientes, é muito comum. O camarada tem um conhecimento tão bom quanto o meu. Isso é bacana, porque ele vê que o que eu tô falando casa. E ali, aquela consulta, ela vira um bate-papo. Irmão, você usa isso assim? Não, eu uso isso também, tal. Já li que serve pra isso, pra aquele igual agora há pouco você falou aquela questão da hipertrofia. Sim. É legal, porque a ideia de uma consultoria não é simplesmente chegar, ó, você vai comer isso e pronto, e acabou. É pra pessoa entender o porquê das coisas. Claro. Por que é importante você agregar alguns fatores na sua vida. E eu sempre falo que quando você joga alguns micronutrientes no seu organismo, seja da dieta ou da suplementação, às vezes você não vai ter uma melhora, nossa, agora meu braço cresceu. Não, essa melhora ela é nível metabólico, é nível de DNA. É nível, que eu te falei, cognitivo. Então, você não vai ver um benefício igual você toma uma cafeína, passa um pouco, você tá mais elétrico, né? Porque ela age, tem uma semelhança muito grande com a noradrenalina e a adrenalina, então ela se liga nos receptores. Mas tem alguns suplementos e alguns nutrientes da alimentação que você não vai ver esse efeito. Mas ao longo prazo você tá percebendo que isso tá te ajudando.